Fala Doxer! Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Olha, quem diria que um dia esse que vos fala estaria aqui hoje com esse projeto tão bacana que tem como principal objetivo abençoar a sua vida. Você que está assistindo aí, é abençoar a sua vida, é poder compartilhar sobre o reino de Deus. Então, você que já está assistindo, já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal do Doxa e já manda para uma renca de pessoas para que a gente possa levar cada vez mais o amor de Cristo. Quero apresentar o nosso convidado especial de hoje, que é especial mesmo, Pastor Anderson. Seja muito bem-vindo. É um amado, meu irmão. Esse aqui, na hora que eu falei, pastor, vamos fazer? Ele, vamos embora. Ele topa tudo, viu, gente? O cara é pau para toda obra e tenho certeza que tem muitas coisas que o Senhor vai poder nos abençoar. Aquilo que nós recebemos aqui aos domingos, no bate-papo aqui com a galera, todos os momentos dos discipulados, eu acredito que a galera vai conseguir aí captar um pouquinho daquilo que o Senhor tem para partilhar. Bora. Temos também aqui os nossos convidados especiais, que é a galera do backstage. Temos o Pedro, que está aqui fazendo as perguntas da galera, né, Pedrão? Dá um oi pra galera aí. Oi. Né, totalmente à vontade o cara está, né? E a galera do backstage está ali, Catarina, Yasmin, JV e o nosso diretor Caio, né, o LT de mídias. E é isso aí, vamos pra cima. Então, galera, fique aí e não saia pra nada, viu? Que vai ser bênção. Pastor João, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente. É uma honra recebê-lo, bater esse papo. E, para começar, eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre você, falasse um pouquinho de quem é o pastor Anderson, para a galera que não acompanha às vezes nos cultos da igreja aqui, né, poder conhecer um pouquinho do senhor. Principalmente o Pedro, né? Principalmente o Pedro, que não sabia o nome do senhor. Falou, qual que é o nome dele? É pastor. É pastor. É pastor. Foi o Caio, uma vez, o Cauê, né? Uma vez ele falou assim, descobriu que o meu nome era Anderson, ele falou, o seu nome não é pastor? Bom, estou com 45 anos, né? 25 anos de conversão, converti ao Senhor há 25 anos, e converti com 21 anos quando comecei a namorar minha esposa. Olha, glória! Aleluia! Receba! Tenho 25 anos, né, de conversão, 25 anos de casado, muitos, né, essa caminhada aí. Estamos com o ministério, já vai fazer 10 anos esse ano. Esse ano já faz 10 anos, estamos com a casa nova. Amém. Né? Estamos vivendo um novo tempo do Senhor, um transformar de Deus, né? Estamos deixando moldar pelo Senhor. Sim. Né? Nesse decorrer de 10 anos, muitas coisas aconteceram, né? Muitos aprendizados nós tivemos. Verdade. Né? E é bom estar aqui hoje, é bom estar participando de mais um momento desse, né? De mais um crescimento, né? Do ministério, de ver esses jovens todos aí enganjados nesse novo projeto, e você aí à frente. Amém. Né? Sabendo que Deus tem muita coisa para realizar através da tua vida, através desse ministério, né? Os pastores que Deus tem colocado neste lugar. Temos aí o pastor Josenildo, Lúcia, Jonas, Fran, temos o pastor Ricardo, a pastora Tânia, que são o pessoal que trabalha junto conosco no ministério. Só bênção. Só gente boa, meu. Esses pastores aqui, cada um tem tem história, gente. Tem história, viu? Pastor João, pegando o gancho do que o senhor falou a respeito da mudança de endereço, uma curiosidade que eu tenho mesmo, que eu acho que eu nunca perguntei para você. O que mudou, além do endereço? O que você acha que hoje, como igreja, né, aqui como Ministério Maad, como Juventude Doxa, o que o senhor acha que essa mudança tem sido para o senhor, a sua visão, né, desse novo tempo aqui, nesse novo endereço?
acho que isso foi um impacto, está sendo impacto ainda, né? Eu acho que nós esperávamos que era uma mudança de endereço, Deus tinha uma mudança de estação. Verdade. Né? Eu acho que nós achávamos sair de um lugar para outro, e Deus, na verdade, não era isso que Deus tinha. Deus tinha uma mudança de pensamento, uma mudança de estação, de coração, realmente. Né? Hoje eu vejo muito mais nós envolvidos, né? Assim, em não buscar só querer a presença, mas realmente mergulhar na presença. Né? E o que nós temos visto é o derramar de Deus. Né? Os cultos, as pessoas já não querem mais ir embora, Verdade. Né? Elas querem ficar. Então eu vejo que a mudança de endereço foi um start de Deus, para primeiro a gente poder se reposicionar, entender o que Deus quer, que não é o tamanho, mas é a essência. Amém. Né? Então teve essa mudança de endereço, e com isso veio esse novo coração, na verdade a gente está voltando ao início, né? Sim. Eu acho que é muito mais um movimento que nós temos acompanhado, não só aqui, mas em outros ministérios, de voltar à origem, né? Ter aquela essência do início, né? Porque às vezes na caminhada você vai indo, você vai achando que você já está maduro, né, para algumas coisas, e Deus vem e nos conduz de novo ao início, para a gente entender que lá no início era melhor do que hoje. Não, é verdade. E inclusive, pastor, isso é interessante porque nós temos visto a gente que acompanha bastante hoje, a gente é uma galera conectada à rede social, né? A informação chega muito rápido, e a gente teve aquela questão do avivamento lá na Universidade de Asbury, né? Sim. E não só isso, mas na Coreia do Sul, por exemplo, tem muitos avivamentos, muitos movimentos convergindo para isso, né? Então é interessante a gente ver essa estação quase que não de forma proposital, né? É algo que tem acontecido mesmo, da questão da origem. Achei interessante o que o senhor falou, porque eu tenho visto que as pessoas não têm mais se posicionado só dentro da igreja, né? Deus tem movido para fora da igreja, né? E isso é interessante, porque, como o senhor falou, a gente tem voltado ao coração, ao início, aquela essência que tinha se perdido, né, pastor? O que o senhor acha que vamos dizer, na última década, né? Que para mim, né, que eu tenho 14 anos que eu me converti e acompanhei bastante essa última década, né? Para o senhor, por que houve um esfriamento tão grande da fé nessa última década? Porque houve, né, de fato. Conforme as redes sociais avançaram, conforme as pessoas, como a informação começou a chegar cada vez mais rápido, parece que houve um distanciamento, eu diria até uma superficialidade, né, dentro da igreja, e o que o senhor acha que se deve isso, na sua opinião? Eu acho que nós temos um ser humano que tem um grande problema. Qual o grande problema do ser humano? Se acostumar com as coisas, né? Então nós achamos que tínhamos vivido o suficiente de Deus. Então Deus, ele é uma fonte inesgotável. Por mais que você estude a palavra, sempre tem coisas novas. Por mais que você tenha lido um texto 10 vezes, se você ler o texto 50 vezes, esse texto 50 vezes terá coisas novas para você naquele texto. Porque é o Deus que se renova, é o Deus que se mostra a cada instante para nós. E eu acho que nós vivemos um período onde nós acreditávamos que a gente já sabia fazer culto. Verdade. Sabe? A gente aprendeu a fazer culto. Então nós aprendemos a fazer abertura, nós aprendemos a fazer som, aprendemos a trazer um ministério de louvor bom, aprendemos a fazer uma iluminação perfeita, sons ambientes e tudo. Isso tudo nos levou a entender que a gente sabia fazer culto. Só que a gente aprendeu a fazer culto sem Deus. Verdade. Então nós precisamos entender que Deus não precisa disso, né? Deus não precisa de nada disso. Isso é bom, mas sem Deus isso é nada. Sim, porque também, né, pastor, isso é uma coisa que eu vejo às vezes esse conflito, vamos dizer assim, da questão de tipo assim, a falta de equilíbrio, né? Poxa, vamos fazer um louvor com qualidade, com excelência. Poxa, mas por que fazer um louvor com excelência eu tenho que perder a essência? Por que não tem esse equilíbrio,
né, que justamente deveria ter. Poxa, vamos fazer algo com excelência, é legal ter instrumentos bons, uma estrutura boa, uma igreja bonita, mas por que ter isso acaba automaticamente tirando das pessoas a essência? Sabe? Por que tem isso? Porque as pessoas elas estão importadas com o que vem. As pessoas se importam muito com o que as outras estão vendo. Então, é muito mais fácil eu me parecer pastor se eu vestir um terno e uma gravata. Verdade. Automaticamente eu sou pastor. Mas para quem está chegando na igreja e não conhece que eu sou pastor, ela não consegue identificar quem é o pastor, né? Porque eu não estou com a vestimenta, a vista, a aparência do pastor. Então, o que acontece? As pessoas elas muito mais se importam o que as pessoas vão ver do que elas realmente vão transmitir. Porque o louvor, seja qualquer coisa que você faça na igreja, você está pregando a palavra. Dentro da igreja você prega a palavra de qualquer forma. Você prega a palavra quando você está louvando, quando você está tocando, quando você está cantando. Não é só o pastor que prega a palavra. Verdade. Todos nós pregamos a palavra. É a recepção. Né? Isso é tudo é a pregação do evangelho. Né? Então eu acho que nós nos importamos muito com a forma que vamos fazer. Então vamos montar a melhor aparência possível para que, se faltar essência, as pessoas não percebam, né? Porque a partir do momento que você criou tudo isso, ou seja, vamos fazer a técnica melhor possível, porque se não tiver unção, as pessoas não vão perceber, porque é técnica, entendeu? Então eu acho que é a mesma coisa da palavra, né? Vamos ser bom no que a gente vai dizer, não na essência do que a gente vai transmitir, né? E o que Jesus sempre teve importado não é o que você vê, né? É com quem você é. Verdade. Né? Então eu acho que esse é o problema hoje nosso, é da igreja ainda, é esse o problema. Nós estamos muito importados com o que a gente vê, então a gente faz um templo grande, bonito, porque é o que as pessoas vão olhar e ver, mas elas não vão estar importadas se ali realmente o Senhor está, né? Porque elas vão ser levadas pelo emocionalismo, pela situação que está acontecendo ao redor. Peraí, se o irmão está sentindo, eu também estou, né? Quando na verdade a gente vê que Jesus não precisa nada disso, né? A gente vê que o Senhor foi no monte e fez a transfiguração na frente dos discípulos, lá não tinha nada disso. Verdade. E a presença do Senhor foi derramada naquele lugar. Eu tenho essa impressão, né? E o meu objetivo sempre foi esse, que a gente transmitir verdade, transmitir o que a gente é. Né? Não cantar, não ser um violão que está tocando um teclado, um violão que não é um violão. Entendi. Mas se importa com o violão. Entendi. Você entendeu? Eu acho que é esse o problema nosso hoje. A gente quer se importar para parecer com as pessoas. Quando o Senhor quer transformar-nos para que o som que eu transmito para ser o som que transforma as pessoas. E eu acho, né, pastor, que isso é uma responsabilidade nossa como líderes, de entender o equilíbrio com a excelência, porque eu sou do sentido do princípio de que tudo que nós fazemos para o Senhor tem que ser com excelência, né? Então hoje a gente sabe que as igrejas têm se modernizado, né? Tem, como o senhor disse, se importado com a questão de iluminação e tal. Isso não é que seja ruim, mas não pode ser o principal, né? E isso é uma coisa que a gente conversa sempre, né, sobre. Poxa, vamos ter uma banda boa, né? Vamos fazer um som bom, né? Vamos ter um evento legal, mas isso não é o principal, né? Então, realmente, pastor, eu vejo que hoje as coisas, eu não sei porquê, mas é dessa forma, não consegue caminhar junto. Poxa, vamos fazer as coisas legais, mas... É interessante a gente olhando por esse parâmetro que está olhando, porque se nós hoje fôssemos chamar realmente os discípulos para caminhar conosco, será que nós chamaremos aqueles que Jesus chamou? Verdade, hein? Né? Será que a gente olhar para Pedro e falar, uau, esse cara pode ser ou não? Ou procurar aquela pessoa que parece que é mais espiritual, parece que é mais desenvolta, né? Não, eu acho que essa pessoa parece que é o líder, né? E muitas vezes ela não é. Porque a gente está lidando com aparência, né? E às vezes tem aquele na igreja quietinho, não fala muito, né? Tem a dificuldade de se expressar, mas é esse.
É o Davi, sabe? É o Davi que o Senhor foi procurar lá entre as malhadas, né? Sim. Alguém que não era notado por ninguém. Ninguém notava Davi, né? Mas o Senhor olhava para ele, porque o coração de Davi era o coração que Deus precisava. Então eu falo isso hoje, sabe? A gente está muito preocupado com isso, né? As pessoas estão olhando e achando líderes pela sua aparência, não por um coração que tem, né? E isso reflete aonde? Na igreja, reflete em todas as coisas da igreja. Porque se eu não tenho a essência para passar, eu vou passar a minha aparência para você. E você vai passar a aparência para outro. Sim. Você entendeu? Então todos vão viver aparência. Não a essência da presença, que é o que Jesus buscava em cada um. Legal, legal. Pastor, isso é interessante, que eu vou pegar um gancho nisso que você está falando, porque se tem uma coisa sobre a aparência que é real, né, é as redes sociais, né? Sim. A rede social hoje, ela dita padrões, ela dita comportamentos, né? Como o senhor enxerga hoje a juventude nas redes sociais? Porque, claro, tem muitas coisas boas, tem influencers cristãos que compartilham o evangelho, né? Você tem a oportunidade de fazer um podcast, fazer um vídeo, fazer um shortzinho e colocar lá falando sobre a palavra. Sim. Show de bola, mas é minoria, não é, pastor? Certeza. É minoria. A gente sabe que o jovem cristão hoje, 90% do conteúdo ele consome não é cristão. Como o senhor enxerga isso, pastor? Primeiro que a gente tem que enxergar como é que funcionam as plataformas. Ah, legal. Né? As plataformas, elas funcionam sugerindo para você. Verdade. Né? Então, muitas vezes, entre aqueles vídeos que você gosta, ele sugere alguma coisa nova. E se você absorve aquele conteúdo, ele começa a te mandar cada vez mais isso. E assim, o algoritmo mais agressivo é o TikTok. Ah, sim. Ele é o mais agressivo. E é a rede social que é mais usada pelo jovem, né? E é mais agressivo, é isso. Né? Eu vejo que assim, o jovem, isso não tem como a gente voltar atrás. É verdade. Né? É um avanço que eu acho que a igreja precisa cada vez mais estar influenciando os jovens, fazendo com que eles estejam cada vez mais firmes, mais enraizados no Evangelho. Sim. Porque eles vão encontrar isso. Né? Antigamente a gente encontrava isso só nas escolas, né? Nos ambientes que a gente ia. Agora você está dentro da sua casa e você está vendo tudo isso passar à sua frente. Sim. O que eu vejo é que a gente conhece muitos jovens e isso tem impactado muito a autoestima de muitos. Sim. Né? Porque é um parâmetro. Você olha e fala assim, poxa, eu estou fora do que está acontecendo. Né? Então o jovem cristão hoje, ele olha e fala assim, peraí, mas a galera toda está postando a dancinha tal, sim, sim. Né? A galera toda está falando isso, né? Poxa, só eu não estou fazendo isso. E muitas vezes ele olha como sendo um ser estranho, e ele é um ser estranho. Só que a gente não aceita isso. Verdade, gente, nós somos ETs, viu? ETs, somos de outro mundo. Né? Eles não aceitam muitas vezes isso, eles olham e falam assim, poxa, por que eu tenho que ser diferente? Verdade. Quando ser diferente deveria ser o orgulho que ele tem. Verdade. Né? Olhar e falar assim, eu sou diferente, eu não posto isso, eu não gosto disso, eu não faço isso. Não olhar e falar assim, poxa, só eu não faço isso. Sim, sim. Né? Então eu vejo que esse é o desafio nosso. Né? Fazê-los cada vez mais estar enraizados no Evangelho. Entender o que é o Evangelho. Não o Evangelho com água com açúcar que tem hoje, mas o Evangelho genuíno. Né? De tal forma que quando eles se depararem com isso, eles tenham em si a escolha. Eu posso escolher consumir isso ou não. Né? Eu posso escolher fazer parte da galera, de tudo que eles fazem, ou ser a diferença no meio da galera. Sim. Né? Porque isso que a gente está falando vem direto. É no Instagram, né? Eu acho que nunca teve quantidade de redes sociais como tem hoje. Tem muita. E todo mundo tem opinião sobre alguma coisa. Verdade. Né? Não, e talvez não por acaso, né, o crescimento da rede social ele coincida com o crescimento de casos de depressão. Sim. Né? Porque é muito real o quanto a galera, a juventude se compara.
Quando há 10 anos atrás, vamos dar esse exemplo aí, né? A gente que é um pouco mais velho, vamos dizer assim, experientes, um pouco mais experientes, o seu referencial geralmente ou ele estava dentro de casa, ou ele estava na igreja, né? O seu líder ou alguém que você admirava e tal. Mas hoje as pessoas elas têm 5, 6 influenciadores que ela começa a se comparar e ela quer que a vida dela seja daquela forma. O senhor acha que tem a ver com isso, pastor? Tem. O caso a depressão está ligado a isso também? Tá, porque isso muito tá ligado ao quê? A comparação ali. Nós não temos uma vida perfeita. Nossa vida normal, ela não é perfeita. Seja a minha, seja a sua, seja de qualquer um. Né? A minha não é mesmo. Ela não é perfeita. Mas quando você compara com a rede social, sim, ela é perfeita. Verdade. Quando você abre o Instagram de um influencer, ou vai ver ele dizendo, ele nunca vai dizer as tristezas, as angústias, as dificuldades todas que ele tem. Ele vai te mostrar o quê? O que ele quer que você tenha. Verdade. Né? Então o que ele quer que você consuma dele? Tudo o que ele tem de bom a te mostrar. Então você olha e fala assim, peraí, mas a minha vida não é assim. Né? Eu tenho problema com os jovens, eu tenho problema com meus pais, eu tenho situações internas, né? Tenho brigas na minha mente, tenho lutas no meu coração. Sim. E você olha e a pessoa é feliz no mundo que ela tem. Então ela mostra lá dinheiro, sucesso, poder, né? Sexual, coisas sexuais, enfim, tudo isso. Sim. E parece que ela é feliz. Sim, sim. E você fazendo tudo certinho, sendo um cristão, um jovem cristão que vai à igreja, aí tudo dá errado. Tudo dá errado. Aí você começa a olhar para a sua vida e começa a duvidar de Deus, duvidar das circunstâncias, duvidar de tudo. Porque é visual, é o que eu estou falando, esse é o nosso problema. O nosso problema dessa geração é o visual. Sim. É muito forte. Né? Você pode ver que nós nunca tivemos tantas situações de pirâmides financeiras, verdade, coisas. Por quê? Porque as pessoas olham e falam assim, peraí, o cara comprou um carro. Nossa, olha a Ferrari, eu quero andar com a Ferrari que ele tem. Verdade. Não quer saber se aquilo é verdade. Sim. Né? Eu quero aquela vida. Eu quero o que ele tem. Então pode ver, todo esse pessoal que vai dar um golpe, o que eles fazem? Jatinho, jantares em lugares. Então, é isso que acontece, é visual. É tudo que se torna fácil, tudo, né? Tudo que se torna fácil. Ou seja, tem uma forma fácil de você viver e não tem. Verdade. A vida ela é um eterno lutar, batalhar e vencer. Vencer uma batalha, daqui a pouco vem outra. Né? Você vence alguma coisa interna, daqui a pouco vem outra. Né? São lutas que a gente tem na nossa vida. E isso nos faz crescer. E foge também, né, pastor, do fato de que a vida com Deus exige processos. Né? A Bíblia fala o quê? No mundo você vai ter aflição. Lá não está escrito no cantinho do rodapé, mas olha, tem um jeitinho mais fácil, arrasta para cima. Não tem. Mas as pessoas não querem isso. Não querem, verdade. Né? O que elas querem? Elas querem o Deus que é o carimbador oficial de tudo que ela quer. Então ela não quer um Deus que contrarie ela. Né? Ela não quer um Deus que fala para ela assim, você não pode. Não. Porque o não para ela não serve. Um Deus que faz isso não serve. O não é do diabo. Então o não, ela quer o quê? Um Deus que carimba. Tem projetos, tem os sonhos, tem os objetivos. Vem cá, Deus. Né? Vem cá. Ó, tá tudo aqui, né? E executa certinho, né? Porque eu quero isso. Aí eu vou te seguir, porque o Senhor é um Deus que faz o que eu quero. Né? Aí a pessoa não entendeu. Ela fez um Deus. Ela não está servindo a Deus. Né? Porque todas as vezes que você servir alguém que não te contraria, esse alguém é você. Verdade. Você fez um Deus para você, né? Que é um Deus que vai te contrariar. Agora, se for o Senhor, Ele vai te contrariar, né? Ele vai te repreender, Ele vai falar coisas, né? Existiam situações, eu falo que existem situações difíceis quando você está falando com Deus em oração, porque às vezes quando alguém te repreende, é uma coisa. Mas quando Deus vem e fala para você assim, é isso, você é assim. Sim. Você não tem como dizer não. Verdade. Você não tem como falar para Deus assim, sabe o que é? Fura a bolha, né? Fura totalmente. Totalmente. Você olha e fala assim, Senhor, me perdoa. Né? Então, esse é o Senhor. Esse é o momento. Só que há uma grande distinção disso. Né? Algo que o mundo quer que as pessoas pensem que é
vida Sim. e há a vida real. Sim. A vida real, ela é dificuldades, problemas, circunstâncias. Estamos com Deus, e isso nos ajuda, né? Isso nos direciona no meio da caminhada, mas isso não nos exclui disso. E a rede social faz isso, ela pinta um mundo que não é real, um mundo que não existe, né? Um mundo de pessoas que estão aí vivendo prostituição e olhem, isso é legal, mas só que ninguém vai acompanhar ela depois quando ela vai dormir. Verdade. E o vazio existencial que ela tem, ninguém vai fazer. As pessoas consomem drogas e tudo, e é legal, porque ela é descolada, mas ninguém vai ver quem ela é realmente na vida privada dela, na vida social dela, realmente sozinha, quem ela é, né? Ela não é aquela pessoa que ela parece. Não tem como ser aquela pessoa o tempo todo. Né? Né? É uma embalagem bonita, né? Exatamente. É uma embalagem bonita, mas nem toda embalagem é bonita, o conteúdo é bom. Isso é tão real, pastor, porque a gente tem muito isso aqui, né? Eu falo que, embora a gente tenha todos esses problemas nessa geração, eu creio que as pessoas elas demoraram um pouquinho para entender essa geração de agora. Sim. Porque eu não aceito que as pessoas falem, essa geração de agora é mimimi, essa geração de agora é depressiva, essa geração de agora não quer trabalhar. Eu acho que a gente precisa entender, né, o processo dessa geração para que a gente possa levá-los a Cristo da forma mais efetiva. Sim. Né? Por que eu falo isso? Porque inclusive, na juventude de hoje, né, na nossa juventude aqui na igreja, a gente tem pessoas extremamente talentosas para música, para mídia, para comunicação, para evangelismo. Tem pessoas que querem Jesus, mas também tem pessoas que elas até têm um pequeno momento, né, uma faísca de quem é Jesus, só que ela começa a entrar nesse processo que o senhor está falando. A rede social mostra para ela outra coisa, ela é bombardeada. Eu sempre falo o seguinte: é totalmente desleal a competição do mundo com a igreja. Sim. Porque o jovem ele é bombardeado 5 dias por semana na escola, é gente usando droga, é gente ficando, é gente não sei o quê. E aí às vezes é contra 2 dias que ela está na igreja. Quando é 2 dias? Às vezes é 1, às vezes nenhum. Né? Então realmente, pastor, isso que o senhor falou é muito importante. Nós, galera, precisamos entender que a rede social, as pessoas elas te dão uma embalagem, mas que a gente não sabe o que é real. Isso. Né? Então a melhor rede social que a gente pode ter é a Bíblia, porque a Bíblia é real, a Bíblia é constante, ela é verdadeira. Né? Vamos para a pergunta da galera, pastor? Para a nossa primeira pergunta, está preparado? Estou preparado. Está preparado? Olha, gente, eu filtrei, eu juro que eu filtrei. Vamos lá com o Pedrão. Pedrão, manda bala. Bom, na verdade, eu quero pedir desculpa, né, logo no começo, porque... Começou bem. Porque, sério, quando eu cheguei aqui, a maior parte da galera ficava: cadê o pastor? Onde está o pastor? Pastor. Eu nunca nem quis saber o seu nome, eu sabia que era pastor. Aí, por isso que eu não sabia. Por isso que eu não sabia o seu nome, porque eu não quis buscar essa informação, mas desculpa, tá? E com a conversa com a galera e tal, a gente pegou algumas perguntas que a gente achou essencial perguntar pra você, né? Que é a seguinte: como você enxerga a nossa igreja, a Maad, daqui a 10 anos? Tipo, projetos, você tem algum projeto para fazer? Ou o que você espera de melhoria e o que você acha que pode dar errado? Eu espero que não seja errado. Bom, dá errado, tudo pode dar errado. Você tem uma certeza que pode dar errado. Porque é muito louco você trabalhar com Deus. Sim. Porque você tem que discernir a vontade dele, né? Eu creio que no deserto a Bíblia fala que vinha uma nuvem, a nuvem se levantava e a nuvem ia dirigindo o povo para onde eles tinham que ir. E a Bíblia não diz que o povo só ia para frente, né? Então é muito louco você falar assim: Deus, que pode dar errado? Tudo, porque no meio dessa caminhada eu posso me deixar levar pelo meu coração, sabe? A gente pode não discernir o que Deus quer, a gente pode olhar para o outro lado e falar: não, Deus não quer isso, quando Deus quer. Então tudo pode dar errado. O que eu sei, a única coisa que eu sei é que
em todo o tempo, nós vamos estar debaixo do que Deus quer. Assim confiamos sempre. Não importa, é um lugar maior, um lugar menor. Ah, Deus não quer esse lugar, quer outro, não importa. A única coisa que a gente quer, a Maad, ela foi... Como é que nasceu o Ministério Maad? Ele nasceu assim, pessoas que olharam algumas igrejas que eram ao redor e não conseguiram encontrar nelas a essência de Deus. E falaram assim, a gente precisa pregar o Evangelho. Porque tem muita gente falando muita coisa de Deus, sobre Deus. Mas muitas pessoas não querem transmitir quem Deus é. E o nosso trabalho, o que a gente queria quando abriu o ministério é transmitir Deus. É a única coisa que a gente queria, né? O que eu espero daqui a 10 anos é que eu não esteja pregando. Que vocês estejam ministrando, né? Que vocês sejam aqueles que estejam à frente, tocando, sabe, abrindo os cultos, pregando no domingo, eu já esteja fazendo outra coisa, sabe, esse é o meu sonho não é ficar eternamente, já falei, o Aris sabe disso, eu não tenho objetivo nenhum de ficar à frente sempre e aparecer, na verdade, quanto menos eu aparecer, melhor é, né, porque o meu trabalho é desenvolver vocês, o meu trabalho é que cada um que está no ministério cresça em Deus. Né? O trabalho não é ser a pessoa principal do ministério, né? Porque se você é o principal do ministério é algo errado, né? Você tem uma galera que trabalha com você, todos eles são importantes nisso, né? Então eu espero que daqui a 10 anos a gente esteja aí já com outras igrejas aí, já tem uns projetos, uns pontos aí, né? E que vocês estejam à frente. E pegando o gancho que você falou, eu lembro de uma coisa que o Ari me disse, que eu achei bem legal, que é o seguinte, um líder bom não é aquele que faz e tal, e sim aquele que pega uma pessoa e se transforma melhor, tipo, melhor do que você é, né? Esse sim é um verdadeiro líder, é uma pessoa que escolhe aquela pessoa que tem dificuldades e transforma ela melhor do que ela pode ser e talvez melhor do que você, enfim. E eu tenho uma pergunta, né, do que você estava falando. Como é que surgiu o nome Maad? Maad foi, a gente estava procurando uma denominação, né, entre todas as buscas que nós fizemos e não dava nenhum nome. E a gente começou a procurar, espera aí. A gente foi alcançado por Deus, né? Nós fomos alcançados, não foi eu que fui atrás de Deus, Ele foi atrás de mim, Ele me alcançou, né? Então nós entendemos alcançados por Deus, né? O apostólico ele entrou no meio do caminho porque existia um outro ministério que tinha também Maad, existe outro que tem, né? Mas a gente colocou o apostólico porque nós somos apostólicos. O que é ser apostólico? É você desenvolver outras pessoas que sejam pregadoras do Evangelho, que levem Cristo, né? Então é isso que nós somos, um ministério, né, que faz pessoas para que elas sejam Cristo onde elas vão, né, e que deixe que outras pessoas também sejam alcançadas como elas foram. Amém. Pode falar, Pedrão. A gente já volta com mais perguntas, porque eu me acendeu uma luzinha aqui, eu quero te perguntar isso. Como o senhor tem enxergado a juventude aqui da igreja? Porque o líder, né, no caso, ele tem uma visão, né, e às vezes quem está de fora consegue enxergar outras coisas. Como o senhor tem enxergado todo esse trabalho, né, que já tem aí um tempinho? Fala um pouquinho aí, pastor. Cara, eu falo para você assim, eu tenho ficado muito feliz. E o que nós precisamos entender, às vezes as pessoas não entendem, é que a vida ela é um processo. Tudo é um processo, né? Então, você pega jovens que nunca tiveram contato com o Evangelho. Sim. Alguns já nasceram no Evangelho, outros não, né? E é uma caminhada. Você pega adultos, né? Sim. Com situação assim. Então, muitas vezes você exige dessas pessoas o mesmo daquele que já está há anos, né? Já está vivendo lá na frente, já tem anos de Evangelho, e você quer que essa pessoa ande na mesma velocidade que a outra. Então, eu acho que não é assim, né? Eu procuro entender cada pessoa, como é que vai, cada estação, como é onde a pessoa está,
calma, né? Tem calma, vai se desenvolver, Sim. né? Não é assim, né? O que eu tenho visto aqui, tem caminhado, né? E o caminhar é uma evolução, né? Ver aqui esses jovens hoje aqui, né? É uma evolução, Amém. né? Ver os jovens fazendo o culto, uma evolução. Ver jovens abrindo o culto, uma evolução. Jovens que não entravam na igreja, Sim. hoje entrando na igreja. Ah, mas ainda esse jovem que entrou na igreja não tem um padrão. Não, deixa ele se encontrar com o mesmo Jesus que a gente se encontrou, Sim. né? Na caminhada, sabe? Não exigir mais do que ele pode te dar naquele momento. E cada um tem o seu E tempo, cada né, um tem o pastor? seu tempo, né? Eu falo que eu fugia da igreja, né? Eu queria nem saber de igreja. Eu falo que eu era pagodeiro, macumbeiro, romano, né? Tudo. Eu não queria saber de igreja. Quando falam para mim de igreja, eu falo assim: que igreja, meu? Deus fez o mundo e tal. Era a minha visão, Sim. né? Só que tinha alguém que orava por mim. A Dilma, todas as vezes ela vinha e ficava orando. Sempre tem uma pessoa. Sempre né? tem uma pessoa, cara. Toda sexta-feira ela descia e falava para mim assim: olha, domingo tem culto. Meu Deus, você não desiste de mim. Eu vou. E nunca ia, né? E nunca ia. E um dia eu tive um encontro com o Senhor. E qual o encontro que eu tive? Eu estava na minha mesa, trabalhando na empresa e não sei o que aconteceu. Se você me perguntar o que aconteceu, eu não sei. Eu sei que eu não conseguia ficar parado e eu senti uma necessidade de ir à igreja tão sobrenatural e tinha que ser aquele dia. Sim. E eu fui e falei para minha esposa, ela trabalhava comigo, falei: olha, eu encontro uma igreja para mim hoje. Uau. Aí ela falou assim: mas a minha igreja tem culto amanhã. Eu falei: não, amanhã eu não vou. Eu vou hoje, amanhã eu não vou mais. Então eles viram, eu encontrava uma igreja que tinha culto naquele dia. E eu cheguei na igreja naquele dia e o pastor nem tinha acabado de fazer o culto, eu já estava entregando minha vida para Jesus. Uau. Né? Nice. Mas quem diria isso? Os meus amigos souberam que eu, do jeito que eu era, tinha entregado a vida para Jesus. Eu era o que mais bebia cerveja, eu era o que mais bagunçava, ia para o jogo de manhã, ficava a tarde toda tomando cerveja e, né, com pagode, era o que eu gostava. E de repente eu entrei um dia para jogar um festival, saí para tomar cerveja. Quando eu peguei a cerveja na mão, aquele ambiente todo não fazia sentido mais para mim. De repente aquele lugar, aquelas pessoas, nada daquilo fazia sentido. Alguém me falou alguma coisa? Não. Alguém me proibiu? Não. Eu me senti constrangido por Cristo, por ter entregue a minha vida a Ele, estar em um ambiente, naquele instante, e que eu sabia que não fazia parte de Cristo. Então a cerveja não valia mais, nada valia mais. Poxa, você vai embora? Eu falei: vou embora. E não foi ninguém que falou: Não é foi ninguém. pecado, não. Ninguém, porque se falasse talvez eu não ia. Aham. Às vezes, né? E eu peguei a cerveja na mão e eu coloquei ela na mesa e eu falei: estou indo embora. Como você está indo embora? Ainda começar agora e tal? Não, eu tenho que ir embora. Não conseguia mais ficar ali. Né? E a partir daquele momento eu não conseguia mais ficar nesses ambientes. Não era porque alguém me obrigou, mas Cristo me constrangeu. Né? Então eu falo que todo mundo tem isso. Sim, sabe? Quando o Senhor vai alcançando, vai tirando algumas coisas de nós, a cada instante ali, até hoje, Deus tira coisas de mim. Verdade. Sabe? Aí, diariamente, para colocar coisas É nele. importante para falar isso, porque às vezes as pessoas olham: o pastor é perfeito, tenho certeza que ele não era. Né? Eu Não, falo, não eu tem falo dificuldade. assim, eu falo sempre sobre isso, que todo mundo, né, me vê, mas quem me aguenta é a Célia, né? Exatamente. Eu Ela falo que sabe, quem me aguenta é ela é quem te conhece de verdade. Mas assim, nós não somos perfeitos e a Não. gente nem quer ser, né? Não somos super-homens, Verdade. superdotados, não. O que nós somos? Obedientes. Sim. A gente quer obedecer a Cristo, né? E nessa caminhada a gente percebe que muitas vezes no nosso coração acontece uma situação, você, uau, ainda preciso mais.
Sim. Né? E isso é bom, porque isso nos torna totalmente dependentes de Cristo. Não é alguém que está num patamar mais alto que outros. Sim. E não vai ter luta, né? Que nem a pregação que eu falei no domingo sobre isso, sobre você entender que todo mundo tem luta na mente, no coração, diariamente. Todo mundo tem, né? Enfrenta essas situações e você tem uma escolha. Verdade. Né? Hoje a gente tem poder de escolha e eu escolho Cristo. Né? Não deixe de forma nenhuma você falar assim, você não peca. Não, claro que peca. A Bíblia diz que todos pecaram, né? Todos são pecadores. Esse que diz que não peca já pecou. Então nós somos alguém que sempre está se acertando. O bom disso é que a gente olha para nós não com olhar de superioridade de ninguém. Porque se você se sentir assim, você se acha que os outros são inferiores a você. Né? A gente olha e fala assim, todos nós carecemos da misericórdia e da graça de Deus. E que bom, né? E que bom porque a gente experimenta muitas coisas de Deus, principalmente nos momentos ruins. Porque às vezes a gente idealiza, quero ter uma vida perfeita, mas cara, a gente às vezes tem que parar para pensar que exatamente as nossas quedas é que nos levaram para mais próximo de Deus, né? Porque Deus, ele não está pedindo que a gente seja perfeito, né, pastor? Está pedindo que a gente seja igual a Ele, santo. Uma vez eu sempre falo sobre isso, sobre o que Deus quer. Sim. Uma vez eu estava orando e Deus falou para mim, eu chamei você para quê? E eu dei a Deus inúmeras situações como Ele me chamou, para pregar, para salvar, para fazer uma série de situações. E Ele disse no final de várias coisas, não foi para nada disso que eu te chamei. E eu disse para Ele, por que você me chamou? Para sermos amigos. Nossa, top. A única coisa que Deus quer de nós é que sejamos amigos dele. Sim. A única coisa que Ele espera é um relacionamento com Ele. Ele não espera que a gente faça um culto bom. Ele espera que os amigos queiram encontrar a Ele. Sabe? Não vamos fazer um culto bom para as pessoas virem. Não, vamos fazer um culto bom, digno da presença de Deus. Para Ele. Né? Então quando a gente entende que Ele é amigo, eu não vou pregar porque eu quero te converter. Não, eu vou te apresentar o meu amigo. É verdade. Sabe? É diferente de você falar de alguém que você conhece, que é seu amigo. Sim. Paixão, e que você fala de alguém que você sabe que é bom. Verdade. Né? Então o que Deus espera de nós é só isso, sabe? Não é o que a gente pode entregar a Ele, é o que nós somos. Sim. Ele quer cada um de nós, sabe? Ele não quer que nós só saibamos que Ele é bom. Verdade. Sabe? A Bíblia diz, experimenta, sabe? Se você experimentar o Senhor de forma que você vai se achegar a Ele sem interesse algum, Ele vai revelar o seu coração. Amém. Aí você não para mais. Não para mais. Aí Pegando esse gancho, pastor João Pedro, nós temos uma pergunta sobre isso, não temos? Manda bala. Como Deus revelou para você que você seria pastor e como você lidou com isso? Tipo, quais foram as suas preocupações? Quais foram o seu medo e a sua maior felicidade em saber disso? Bom, senta que lá vem a história. Na verdade, eu nunca quis ser pastor. Não era o que eu queria. Né? Não era o meu objetivo. Falar assim, não, eu quero ser pastor. Eu sabia que eu era pastor. Como? Eu não sei. Mas sempre queimava dentro de mim isso. E eu achava que era algo meu. Eu achava, não, deve ser eu. Um certo dia, a gente estava fazendo orações no monte. E íamos fazer algum tempo assim. Naquele dia que nós estávamos no monte, Deus falou para mim assim, estende suas mãos. Eu estava com a mão assim, estendi minhas mãos. E Ele falou assim, agora eu estou ungindo você, meu pastor. E eu, sem entender, falei, mas eu não tenho talento, eu não sei fazer isso, eu não sei o que é ser um pastor. Né? E Ele só falou para mim, estende suas mãos. E eu estendi minhas mãos ali. Até um tempo atrás a gente voltou lá e eu chorei que nem bobo.
Porque você se lembra de tudo que Deus fez, né? E aquele dia eu senti algo colocando sobre as minhas mãos, né? E a partir daquele instante, eu sabia que eu era pastor. Eu compartilhei com a minha esposa essa experiência, e a partir daquele instante, Deus fez todas as coisas acontecerem. Tudo. Sem eu fazer absolutamente nada. Ele conduziu, ele foi, ele chamou um pastor de Guarulhos, esse pastor de Guarulhos separar a gente para poder começar o ministério, né? Depois ele me ungiu, esse pastor, e eu continuei achando que eu não conseguia fazer, porque hoje nós temos uma facilidade que é o computador e o celular, que você tem buscas que você pode fazer. Verdade. Mas quando eu comecei, é a palavra, era a Bíblia, né? Eu gosto de ter o celular, né? Eu faço isso muito para poder guardar as ministrações. Por que eu gosto de guardar as ministrações? Para mim poder ver o quanto eu amadureci nesse tempo, né? Eu guardava papel quando a gente começou a live, um dia desses, e eu fui pegar esses papéis, eu olhei os papéis e falei, meu Deus, eu não acredito que eu pregava isso. Eu não sei quantas pessoas ouviam isso. What? Né? Eu? Né? Então, o medo era não corresponder à expectativa de Deus. Eu tenho esse medo até hoje comigo, e isso é um temor que eu tenho ao Senhor. De não corresponder à altura, sabe? De não entregar a Deus tudo o que Ele quer de mim nisso, né? E quando eu tenho visões de Deus e alguém me chamando, alguém me convidando para ir mais, sabe? Então eu tenho esse receio, porque você lida com pessoas, você lida com aquilo que Deus deu à vida, né? Então você olha e fala assim, uau, aquilo que você prega tem um peso muito grande sobre a vida das pessoas, aquilo que você tem um peso muito grande na vida das pessoas, né? Porque eu falo assim, você pode criar um personagem para as pessoas, mas esse personagem não dura muito tempo, né? Eu estou há 10 anos, continuo sendo assim, né? O Ari me conheceu, eu estava de bermuda, de boné, na laje deles, eu fui lá simplesmente para estar junto com eles, e eu sou assim até hoje, né? Eu não tenho de ser melhor do que ninguém. A única coisa que eu quero é fazer o que Deus mandou fazer, da forma que Ele mandou fazer, né? Ele mandou cuidar de pessoas, então eu cuido da melhor forma possível. Sou falho, porque eu acho que eu poderia fazer mais, né? Então esse é o receio de ser pastor. Ser pastor é um eterno, é uma montanha russa de emoções, porque você consagra hoje uma criança que acabou de nascer ao Senhor, e amanhã você pode estar participando do velório. Verdade. Né? Então você tem muitas emoções envolvidas. Você conversa com um pai que perdeu o filho, né? E você está daqui a pouco com alguém que está alegre porque foi curado do câncer. Então você tem que realmente estar com as suas emoções no Senhor, navegando no Senhor, e realmente depositado em Deus, para que isso não abale a sua vida, né? Mas o que eu tenho como pastor é um privilégio. Eu amo ser pastor. Eu falo que eu não sei se eu sou um bom supervisor comercial, isso eu não sei se eu sou, mas eu sou um bom pastor, eu amo isso. Amém. Quando eu estou no altar pregando a palavra, quando eu estou aqui com vocês em momentos de mesa, de bater um papo, essa é a minha vida. Isso eu sei que eu sou, né? Eu amo, sou apaixonado por isso. E você é bênção na nossa vida, mano. Você é bênção na nossa vida. Tem mais perguntas, Pedrão? Tem mais uma. Segura, mano. Segura, hein? Segura. Vai fugir um pouquinho do assunto, mas como os jovens perguntaram, e eu acho legal também saber disso, qual foi o melhor versículo que você já... Claro, todos são maravilhosos, bênçãos, mas qual foi o que mais fez arder o seu coração? Olha, esse aí foi... Porque a palavra ela é linda, né? Mas tem um versículo que foi quando o Senhor nos chamou para o ministério, que fala que Ele me chamou desde o ventre da minha mãe, né?
e me deu as nações como profeta, e me guardou na sua aljava. Quando ele falou, essa passagem é muito linda, porque fala de todo um ministério. Eu olho para a minha vida e vejo essa palavra, né? O Senhor, Ele me chamou num momento, né? Quando talvez se alguém olhasse para mim e falasse assim: você pastor? Imagina, né? Você não, né? Mas Deus me chamou porque Ele me escolheu desde o ventre da minha mãe, né? E me deu as nações como profeta, e eu sou o profeta dessa geração. Eu amo essa palavra. Amém. Bênção demais. Pastorzão, a gente está quase chegando no final. Espero que a gente vai liberar você, porque, né, um homem ocupado, entendeu? Pastorzão, mas eu queria aproveitar esses últimos minutos e queria que o senhor falasse algo para essa juventude, porque eu sei que vão assistir pessoas, a galera, né, da juventude aqui da igreja, mas também pode ser que outras pessoas de outros lugares, outros ministérios possam assistir. Se o senhor pudesse dar um conselho para essa juventude que está te assistindo agora, que está gastando 1 hora do seu tempo, qual conselho o senhor daria para essa juventude? A Bíblia fala algo muito importante para nós. Um dia chegaram para Jesus e perguntaram para ele qual era o maior mandamento. Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Eu falo que o nosso grande problema desse tempo é o quão egoístas nós somos. Então nós nos tornamos hoje amantes de nós mesmos. Então só há uma pessoa importante hoje. Quando a gente olha para os jovens hoje, e a gente vê que eles amam a si mesmos de uma forma muito grande. Não que você não se deva amar, Sim. mas a Bíblia ela deixa muito clara que se Deus não for a origem do seu amor, e você for a origem do seu amor, você vai estar errando. Porque o ser humano, em carne, ele consegue ter muitos amores. Então ele ama isso, ele ama aquilo outro, mas Deus não. O nosso coração, o nosso amor está em Deus, ele está centralizado. E o problema hoje da geração é amor. Não só dos jovens, mas do homem, é o amor. Aonde está o seu amor? Se o seu amor estiver em você, você tem uma série de problemas, nada vai estar bom. Você vai encontrar dificuldades em relacionamentos, você vai encontrar dificuldades nas coisas, nada vai estar bom para você, nenhum trabalho vai ser bom o suficiente para você, né? Nenhum estudo vai ser bom o suficiente. Hoje nós vemos pessoas que trocam de curso muitas vezes porque amam aquilo, mas daqui a pouco não amam, né? Amam aquilo, né? Você vai se machucar porque você vai olhar para a pessoa e falar assim: não, essa pessoa é a que eu amo, mas será que é a que Deus tem para mim? Quando o nosso amor estiver em Deus, Jesus foi muito, sabe, lógico que ele é sábio demais. Sim. E quando ele falou: o seu amor esteja em mim, porque ele canaliza para o lugar correto. Ele é aquele que vai canalizar da forma correta e na proporção correta. Você pode perceber que hoje a sociedade ela tem um problema de intensidade. Horas ela ama muito, horas ela não ama nada. Horas ela quer muito, horas ela não quer nada. Né? Você vê que isso é bem constante, né? É bem inconstante. Por que isso? Porque a constância está em Deus. É Ele que vem e alinha isso na nossa vida. Então as tristezas elas acontecem para nós, só que peraí, eu sei que Ele me ama. Então isso me dá o que? Segurança. E não me faz com que eu viva esses altos e baixos na minha vida. E o meu conselho é esse: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Porque se você amar a Deus, você não vai ter muitos amores. Tem uma palavra, acho que foi, esqueci o nome,
que ele fala assim: o coração do homem é pequeno demais para muitos amores. O coração do homem foi feito para amar apenas uma pessoa de todo o coração, porque se ele conhecer o amor verdadeiro, ele vai conseguir amar o Ari. Sabe o que essas pessoas fazem hoje? Elas falam muito que eu tenho que pensar como você, né? Se ponha no meu lugar, né? É muito isso. Mas eu não vou me pôr no seu lugar se eu não amar como o amor de Deus, porque o único que vai se pôr no seu lugar é Deus. Verdade. Né? Que vai olhar com uma visão do seu coração como dele, vai falar assim: olha, o Ari tem umas dificuldades, tem que entender ele. Mas como eu vou entender isso? No meu amor estiver em Deus. Então, você não vai conseguir amar os seus pais como eles devem ser amados, né? Porque você vai ser amante de si mesmo. Então você não vai se importar se os seus pais têm sentimentos ou não. Você quer, né? Eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero aquilo, eu quero. E a gente muitas vezes não entende isso. Por quê? Porque eu estou centralizado no meu amor em mim. Então o meu conselho é: centralize seu amor no Senhor. Ele vai alinhar sua vida, ele vai alinhar seu coração, ele vai alinhar seus pensamentos, seus sentimentos. Ele vai canalizar tudo os lugares corretos, na intensidade correta. Esse é o meu conselho. Uau, incrível, porque lá em Tiago fala, né, que a luz de Deus, ela brilha e ela é constante, ela não varia. Então dá para entender muito nisso que o senhor falou, pastor, porque inclusive para essa galera, né, que às vezes quer namorar, né, que, às vezes não se sente amado pelos pais, ou às vezes não se sente amado pelos amigos, porque elas estão buscando outros amores, né? Quando o amor de Deus nos preenche, nós não somos carentes de outros amores. Isso. Não é isso, pastor? É isso. A Bíblia fala o seguinte, a Bíblia fala assim: a plenitude daquele que preenche todas as coisas em toda e em qualquer circunstância. Esse é Jesus Cristo. Amém. Ele é a plenitude daquele que é capaz de preencher qualquer coração vazio. Ele é aquele capaz de preencher qualquer um que esteja em dúvidas, em sentimentos, em lutas. Ele é capaz de preencher. E quando nós estamos nele, ali, a gente começa a olhar para as pessoas com o olhar que ele tem. É verdade, uau. Sabe, quando eu amo, eu consigo olhar para você com o olhar que ele tem. Então eu não vou olhar para você dizendo: peraí, o Ari não tem tempo para mim. Mas eu vou olhar para você e falar: poxa, o Ari tem tantos problemas, como eu. Sim. Né? Então esse é o nosso problema. É onde está o nosso coração, onde está o nosso amor. Eu quero ser amado pelo Ari, pelos meus pais. Eu quero ser amado por eles. Mas como eu vou entender o amor? Eu entendo o amor do jeito que eu quero entender. Sim. Então eu digo que você não me ama, que as outras pessoas não me amam. E isso é mentira. O problema é que eu não entendo o que é o amor. Porque eu não me rendo a Deus e eu não o amo do jeito que ele merece ser amado. Uau, mano, muito obrigado. Nada. Foi uma honra. Foi um prazer estar aqui. Realmente tem que ouvir, ver e rever de novo, porque foi muito, muito bom. Que o Senhor possa te abençoar pelo seu coração, por nos ensinar, por cuidar de nós. E acho que foi muito bom para a galera conhecer um pouquinho mais de você também, né? E, cara, muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Amém. Galera, estamos chegando ao final do nosso primeiro podcast. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, manda para os seus amigos, deixa essa palavra, né, essas verdades poder chegar a outras pessoas também. E para você que ainda não nos conhece, nós somos a Juventude Doxa. Você pode nos encontrar nas redes sociais no @doxa.teens e também no @doxa.hype. E aí você vai nos achar lá no Facebook, é o We Are Doxa. Vou colocar aí, tá, gente? Não se preocupa. E, cara, seja muito bem-vindo, fique conosco, nos siga e que você possa ser abençoado pelo amor de Deus. E nunca se esqueça, Deus te ama e nós também. Valeu, galera!